descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Agora, boa noite, formal. Nossa, que voz FM que eu fiquei, você viu? Bom, é com alegria que nós estamos aqui sob as bênçãos de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, nossos queridos mentores, e alegria recebê-los nessa noite, ouvir o Evangelho, quem nos acompanha pelas mídias sociais, digitais, aliás, né? Que todos também sejam envolvidos nessas bênçãos maravilhosas. Nossa casa, desde que ela foi praticamente fundada, há mais de 60 anos, existia um curso para gestantes, para as assistidas à casa. Então, se você conhece alguém que precisa, teremos a honra de recebê-las e também o fornecimento além de todo o estudo de como lidar com o bebê que chega, o enxovalzinho que é feito com todo amor pelas nossas companheiras responsáveis. Nós também temos um trabalho que acontece à tarde, das 14 às 15, e à noite pela plataforma Zoom, 20 horas até 21 horas, que é de acolhimento a quem perdeu um ente querido. De maneira que, juntos, fica mais fácil passar por esse momento tão desafiador que é ter que devolver um querido de nosso coração.
Nós já estamos vendendo agendas. Quem gosta de agenda física? A de 2025 tem uma capa belíssima. Está sendo já vendida na nossa livraria com um bom desconto. Quem quiser presentear alguém que tem o hábito de usar essa agenda ou comprar para si próprio. Além de todos os cursos da casa, nós também temos um grupo que é muito especial, porque é como se Jesus chegasse até nós. Estuda-se sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Às terças-feiras, às 20h15, começa até 9h15. É um grupo onde você vai conhecer como é que o Espiritismo apresenta o Evangelho de Jesus. Além da Casa Paz e Amor Tatuapé, nós temos a Casa de Paz e Amor em Ferraz de Vasconcelos. E lá, amanhã, lá é um espaço grande, quisera se fosse aqui, né, no Tatuapé, enorme. E vai ter uma grande festa junina, sempre são maravilhosas. Depois, ali no mural, vocês podem, quem amanhã quiser comer alguma coisinha de festa junina, que é bom pra caramba, é só estar lá junto com a nossa equipe lá de Guaianazes. E lá eles também, como é um centro que se replica lá, nós precisamos, como temos aqui, de voluntários, dentistas, psicólogos, instrutor de pintura em tecido, costureiras e educadores da evangelização infantil. Quem tiver horário de sábado de manhã, das 8 às 11h30, nos procure. E também, se você conhece alguém que precisa fazer um curso para adequar-se melhor para um novo trabalho, lá em Guaianazes, eles estão com um projeto de empreendimento. Também você pode divulgar entre os seus que precisam dessa orientação. Como sempre, a gente começa lendo um trechinho do Evangelho, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item 8, a lei de amor, foi ditada para Kardec por Espírito Lázaro em 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. É lindo esse texto, não é? A gente fica imaginando. E do nosso querido livro Vigiai e Orai, recomendo ter na sua cabeceira. Eu tenho o meu. O espírito Irmão José é de uma sabedoria incrível. Quem psicografou foi o médium Carlos Bacelli. Dependência afetiva. Ai, quem não tem, né? Aí vem um recado. Todos somos interdependentes,
Mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Existem karmas criados nessa própria vida, ou seja, nada tem a ver com o nosso passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridades. Almas afins na provação contam-se aos milhares. Vou convidar a todos que fechem seus olhos para melhor se concentrarem. Agora vamos unir-nos na oração. Vamos preparar mais e mais o nosso coração, o nosso entendimento para absorver as palavras da nossa querida Ana Araújo, que hoje vem falar de um livro que foi psicografado por Chico Xavier, Ave Cristo. É um livro que vai nos reportar há muito tempo atrás. Vamos aproveitar e vamos envolvê-la em bênçãos e que tenhamos um ótimo trabalho espiritual, de aprendizado e de recebimento de novas energias. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos aqui presentes, aqueles que nos assistem através de outros aplicativos. O meu agradecimento a Tânia, a Raquel, pelo convite de aqui estar e sempre revendo queridas companheiras, né? E como a Tânia colocou, o livro do mês, sempre sugerido pela diretoria de doutrina. A cada mês, na primeira semana do mês, todos os trabalhos trazem o livro sugerido pela diretoria de doutrina. E esse mês é o livro Ave Cristo, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E está com preço de 20% de desconto na nossa livraria. Desconto bastante importante, não é caro o livro, veja, é um livro maravilhoso de se ler. Cada folha, você está chegando, passa 20 e 30 folhas, você já quer dar continuidade a ler este romance, de tantas coisas que ele nos traz, tantas histórias, coisa maravilhosa. Então, fica a sugestão aí do nosso livro Ave Cristo. E o livro, como colocado, foi escrito por Chico Xavier, grande divulgador da nossa doutrina, com mais de 400 livros publicados, entre outros tantos, né? E Emmanuel, que foi o seu mentor, seu guia espiritual, e que coordenou todo o trabalho psicográfico de Chico Xavier. Então, vejam o quanto que Emmanuel ajudou a Chico Xavier, e claro que Chico Xavier obedeceu direitinho as 3 solicitações de Emmanuel, que é disciplina, disciplina e disciplina. Porque Chico Xavier achou que ele não teria condições de ser o grande propagador da nossa doutrina, no nosso planeta, aqui na nossa sociedade. São 5 romances épicos, romances históricos, que foram publicados. O primeiro há 2000 anos, depois 50 anos depois, Paulo e Estevão, que é outra obra maravilhosa, Renúncia,
E este último, o Ave Cristo, que foi publicado em 1953. São Ave Cristo, aos que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. É uma frase assim que nos eleva, na verdade, né? Que nos faz muito bem a gente ler e ler várias vezes esta frase. Então, as palavras Ave Cristo, por que este nome, né? Elas eram usadas nas bandeiras, nos estandartes, que eram usados pelos romanos, né? É uma expressão alegre, uma expressão, uma saudação que é feita. E essa história, no livro, temos muitos personagens, alguns mais principais, outros não que tão menos, mas também todos importantes. Nós temos o Quinto Varro, Tassiano, filho dele, a sua esposa Cíntia, temos também o Corvino, temos o escravo Rufo, dentre outros. Esses personagens chamaram mais atenção para mim, mas existem outros tantos, né? E como eu coloquei, um romance épico, de muita emoção, esse romance, intrigante, bem envolvente, onde, infelizmente, mas como quase todo romance, a traição, o orgulho, a ambição, a perversidade estiveram presentes em vários segmentos da história do livro, né? E como colocado, o livro retrata a época dos Cesares, de Roma, no ano de 217, bem como toda a decadência romana, as invasões que ocorreram, toda a crise econômica que Roma passou, dentre outras situações. Os romanos, eles eram politeístas e, claro, levantavam todas as bandeiras para que isto continuassem a adorar uma imagem, né? E eles adoravam, veneravam deuses de pedra, como colocado no livro, né? Imagens como a estátua de Cibele, considerada a sublime mãe dos deuses, a quem cantavam hinos de louvor. Então, vocês imaginam a dedicação que eles dedicavam a uma imagem de pedra. E querendo, claro, que todos seguissem o politeísmo, né? Eles não aceitavam a cristandade de nenhuma forma. E lá estava o Quinto Varro, que, com uma fé imensa, propondo toda a religião, os ensinamentos de Jesus, sempre junto a toda a cristandade, né? E relata também no livro toda a perseguição sofrida pelos cristãos, severamente perseguidos e mortos, que lutavam com toda a sua fé para a propagação do cristianismo. A história se passa em Lyon, na França, e também em Roma, na Itália. O Quinto Varro era casado com Cíntia, e ela muito ligada às coisas materiais, a muitas festas, e sempre querendo mais e mais escravos para que pudessem lhe servir. Já diferente do Quinto Varro, nosso personagem principal, ele tinha uma vida mais simples, e para ele os escravos tinham que ser libertados, né? E seguidores do cristianismo, como muitos foram. Mas não era bem essa vida que não havia tanta harmonia neste lar, porque o casal, um pensava de uma maneira e o outro de outro jeito, né? E uma conversa que o Quinto Varro pegou entre a sua esposa e o seu filho, ele percebeu nessa conversa que ele estava sendo traído. E, mediante aquilo que ele havia ouvido, ele ficou sem saber aquilo que ele iria fazer, que atitude que ele iria tomar, né? Muitas vezes a pessoa numa situação dessa toma uma atitude das mais aberrantes, mas ele, sempre com o amor dentro de si, sempre seguidor das leis do cristianismo, ele não poderia seguir essa maneira, né? Então, não sabia que atitude ele tomaria.
E ele sempre foi um fiel seguidor do Cristo. E o Quinto Varro, ele sempre foi um espírito muito evoluído espiritualmente, cheio de grandes valores morais e espirituais. Então, ele não poderia se permitir a cometer qualquer ato fora daquilo que é permitido dentro do ser humano, né? E ele também tinha um objetivo, que era resgatar o seu filho Tassiano, que estava sob os comandos das trevas, porque o seu filho ele perseguia os cristãos também, fora aqueles outros, os romanos, que adoravam uma imagem, mas Tassiano também ele tinha muita raiva dos cristãos, então também ele pensava diferente do próprio pai. Então Quinto Varro, a finalidade era resgatar este filho, para ser como ele, mesma maneira, né? E o livro, ele contém 2 partes. Claro que eu não vou contar a história toda, veja, porque aí perderia a graça, né? E aí vocês precisam ser estimulados a comprarem o livro, ou para si próprio dar de presente, ou dar de presente para uma outra pessoa. Mas deem o livro de presente a vocês, com certeza vão gostar. E toda leitura, principalmente numa dessa natureza, ela é muito importante. Nós aprendemos muito nas leituras dos livros que a gente vai lendo durante a nossa vida, né? E com certeza o livro tem bastante ensinamentos, muitos. Bom, na primeira parte, o Quinto Varro, ele é pai de Tassiano e ele se separa do filho após conseguir escapar de um ataque provocado pelo amante de Cíntia, a sua esposa. E ele fora para Lyon, na França, sob o nome de Corvino. Já vamos saber por que ele teve o nome de Corvino, que também era seguidor do Nazareno. E aí, o Corvino também é um personagem importante que muito ajudou o Quinto Varro. Ao fugir dos ataques do amante de Cíntia, ele deparou-se na França com Corvino, um homem muito idoso, já cambaleante, muito frágil, e que conhecia toda a história do Quinto Varro, todo o amor, toda a dedicação, enfim, todo o seu esforço em expandir o cristianismo, sabendo também que o Quinto Varro estava jurado de morte e que seria jogado no mar. E quem iria fazer esta tarefa era o Corvino. Então, era o responsável por fazer essa difícil tarefa com o Quinto Varro. Mas, como eu coloquei, está no livro, Corvino conhecia todo o trabalho, o empenho do Quinto Varro e propôs para ele uma troca de identidade. E o Quinto Varro não queria, foi uma coisa muito insistente, mas, enfim, se concordaram e trocaram de roupa. Então, o Corvino ficou com a roupa do Quinto Varro, o Quinto Varro com a roupa do Corvino. E assim, nessa troca de vestimentas, o Quinto Varro passou a ser Corvino e o Corvino passou a ser o Quinto Varro, que desencarnou. Então, muitos na época, achando que era o Quinto Varro que tinha desencarnado por causa das roupas, das vestes, na verdade, quem havia desencarnado foi o Corvino, que ele já era um homem idoso, muito frágil, estava muito doente. Então, por isso que eu falei, quando ele na França tinha o nome de Corvino. Muito tempo depois, Tassiano encontra-se com Corvino Quinto Varro, sem saber que era o seu verdadeiro pai. Porque todo o tempo de Quinto Varro foi sempre à procura deste filho, no sentido de resgatá-lo e fazer as transformações importantes. E Tassiano, filho dele, abominava qualquer pessoa que fosse ligada ao cristianismo e se afastou de Corvino. Ele logo percebeu que Corvino era um homem dedicado às orações, a uma fé muito grande, e acabou por se afastar do seu amigo Corvino e do seu pai. Fora falado a Tassiano
que o seu pai havia morrido, mas que quem tinha os responsáveis pela morte dele foram os romanos. Mas, na verdade, não foi, né? E o Quinto Varro Corvino, continuando a sua jornada de muito auxílio ao próximo, alojou-se em uma propriedade da igreja. E lá ele cuidava de 30 crianças, jovens, órfãos. Ele cuidava dos jardins de muitas casas, sempre com muita dedicação. Ele cuidava dos enfermos. Todo e qualquer enfermo que ele sabia que vinha próximo a ele, ele já estava cuidando. E ele também ensinava os escravos a cuidar do solo, das plantas, com muita maestria. E com isto, era nesse trabalho dele, esse grande trabalho dele, ele encontrava o alimento espiritual da sua alma bondosa. E com isso ele achava que nessas crianças que estavam lá, ou que poderiam vir depois, quem sabe o seu filho pudesse aparecer, né? E na trilha desse caminho, com muita fé, com muitas orações, dedicação, ele tinha a esperança de um dia encontrar Tassiano. Tentava procurar seu filho em todos os lugares. Tudo que ele fazia sempre era com muita ternura e com muita abnegação. Então vejam só este homem, quer dizer, o livro todo é mostrado todos esses sentimentos valorosos do Quinto Varro, né? Eu nos trazer o quanto tudo, como ele enfrentou toda a sua dor através do amor, através da realização de ajudar o próximo. E uma dessas crianças que ele tomava conta, de nome Silvano, ela foi mordida por um cão bravio. E o Quinto Varro cuidou dessa criança o máximo que ele pôde, mas a criança veio a termo. E a mãe de Silvano, menino, acusou o Corvino de feiticeiro, de infanticídio, levou o caso a julgamento, e no interrogatório de Corvino, ele nada reclamou. Suportou todos os insultos que lhe foram impingidos, sempre com muita humildade e heroísmo. E antes de ser encarcerado, seu grande amigo, outro grande amigo do Quinto Varro, o Artêmio Cimbro, advogou-lhe a causa, defendeu o Quinto Varro e o livrou do cárcere, mas não livrou de uma outra situação. Ele foi considerado indigno. Ele não poderia mais cuidar das crianças que ele tinha ali na propriedade da igreja e que foram distribuídas para outras famílias. E as igrejas foram incendiadas. Aí é uma parte da primeira parte, né? Porque tem muito mais coisa, é um livro de mais de 300 folhas, mas interessantíssimo e muito intrigante, eu volto a repetir. Na segunda parte, é narrada a vida de Tassiano. E é o casamento dele com Helena, teve 2 filhas, Lucila e Blandina. Foi um casamento muito pomposo, muitas festas, porque Helena também gostava de festas e de muita pomposidade, né? E com uma das filhas, Helena foi para Roma. E ficou Tassiano com Blandina. E nessa convivência eles conhecem Lívia e o seu pai Basílio. Este também fervoroso seguidor de Jesus Cristo. E que, apesar da resistência de Tassiano, eles conseguiram conversar. Porque Tassiano, qualquer pessoa que se aproximasse dele e que ele via que já tinha essas ideias do cristianismo, ele já abominava logo de início. Passado algum tempo, ele reencontra Lívia com seu filho de coração, o Quinto Celso. E Lívia, muito doente, acabou por desencarnar, e quem ficou com o Quinto Celso foi Tassiano, cuidando desta criança, que na verdade, conforme o livro, é o Quinto Varro reencarnado para estar novamente com Tassiano. No ano de 233, na igreja de São João, em Lyon, na França, eram feitas reuniões, eram feitas assembleias
com os adeptos do cristianismo, sobre muitos assuntos importantes, sobre tudo relacionadas ao Evangelho, onde também se discutia a importância desse movimento. E foram fazer uma denúncia para o imperador. E o Império Romano, naquela época, estava passando por várias situações difíceis, inclusive uma peste vinda do Oriente, já com muitas vítimas. E o Quinto Varro, Corvino, sempre atento em auxílio a todas essas vítimas. E uma frase que sempre ele falava, né? Cristianismo é viver o Cristo em nós. Então, a qualquer momento, Quinto Varro, ele sempre pronunciava esta frase. E além da doença dos cristãos, eles continuavam a ser perseguidos. Famílias que tinham empregados cristãos tiveram que dispensá-los para que não fossem perseguidos. Em uma dessas casas, havia o escravo Rufo, com a esposa e 2 filhas, e que também foram orientados e dispensados para que não fossem atingidos. Mas o escravo Rufo não saiu. Ele continuava seguindo o cristianismo com muita oração, muita fé, devotamento, abnegação. Ainda que seu carrasco deu-lhe todo o tempo para que mudasse, deixasse de ser cristão e agir como tal. Ele não mudou. E ele foi amarrado a uma carroça e foi arrastado pelas ruas. E a sua esposa e 2 filhas foram vendidas por preços irrisórios para as outras famílias. Todos os escravos cristãos, eles eram condenados à morte e os seus descendentes eram vendidos. E assim, com isto, era o pensamento deles, né? Com isto haveria um expurgo de todos esses escravos. Ele já não iria existir mais nenhum, então não teria mais problema algum. E as palavras de Corvino Varro a todos que ele ajudava, ele sempre dizia: o tempo é o calmante de todas as aflições. E se a gente for ver, o tempo ele é o grande nosso Senhor, né? Porque a gente, quando naquele momento mais complicado, mais difícil, a gente deixa o tempo passar e o tempo resolver. Então, ali já naquele tempo já era assim, né? Corvino falava, o tempo é o calmante de todas as aflições. Não há como contar toda a história, claro, do livro, senão perde a graça, mas fica a sugestão de aquisição do livro. E ainda, nós vemos também neste livro o reencontro de muitas almas ligadas por outras existências, e aí estão a saudarem os seus débitos. Então, são muitas vidas de encontro e reencontro que nós vamos encontrar no livro, né? Então, para finalizar, é uma história, mais uma vez, emocionante, comovente, onde tem muito sofrimento, é natural, né? Vamos dizer, muitas reflexões, regeneração, muita perseverança também, muito amor, dedicação e o poder da fé e da oração, principalmente a grande fidelidade de Varro, de Rufo, aos princípios, os ensinamentos do Cristo, que eles levaram até o fim da vida, não renunciaram a todos esses ensinamentos de Jesus, que são, na verdade, os ensinamentos que nós temos aqui na nossa doutrina, e que para a gente poder proceder às mudanças que nós precisamos, a nossa reforma interior, nós precisamos fazer a nossa reforma interior. Mesmo que devagar, paulatinamente, mas ela é muito importante. A reforma interior, a gente precisa ter o autoconhecimento, nos conhecer, para que assim fica mais fácil conhecer o outro, né? Isto nos traz o equilíbrio necessário para que a gente possa continuar na nossa jornada. Nos traz o equilíbrio físico, espiritual, emocional. Quando a gente passa a se conhecer melhor, nos conhecendo melhor, vamos conhecer melhor o outro e vamos passar a conhecer
e compreender bem mais e mais ao outro. E que a paz do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações. Vamos agradecendo a Ana Araújo por essas palavras. Esse livro realmente é maravilhoso. E que ela possa levar todo o nosso carinho e todo o nosso amor. Vamos passando agora para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. E juntos, em um só pensamento, um só coração, de mãos dadas com Jesus e seus prepostos, vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul, mandando nossas melhores energias, mandando amor, paz, fraternidade, união para todos os continentes, para todos os países, estados e principalmente para aqueles locais que neste momento estão em guerras, estão com os desastres naturais, que essas pessoas possam ter força, ânimo e fé. Vamos levando agora nossas vibrações de cura para todos os hospitais. Vamos adentrando nos leitos das UTIs, das enfermarias, e vamos deixando para essas pessoas uma palavra de incentivo, nossas energias e vibrações de cura. Vamos pedindo também por todos aqueles que trabalham nestes locais. Não importa se são médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, da nutrição, da administração, aqueles que dirigem as ambulâncias, que eles continuem fazendo esse trabalho com muita responsabilidade, muito amor, e que eles continuem firmes, fortes e valorosos. Vamos levando agora nossas energias àquelas pessoas que neste momento estão em situação de rua, que elas possam ter um prato com comida, um copo com água limpa, roupas, cobertores, que mãos amigas possam, neste momento, ajudá-las e que elas tenham fé, esperança de que dias melhores virão. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão na viciação, seja do álcool, das drogas, dos jogos, do sexo desregrado, que essas pessoas possam dar um basta nesses vícios, que elas falem para elas mesmas: chega desta vida, nunca mais quero reiniciar uma vida sem vícios. Vamos pedindo agora pela nossa casa de paz e amor, que ela continue nos acolhendo, nos amparando, nos dando proteção.
pedindo pelo Caspage, nossa casa de Guaianazes, para que continuem fazendo esse trabalho social maravilhoso. E pedindo pela nossa comunidade terapêutica, lá em Ferraz de Vasconcelos, que continuem acolhendo aqueles meninos. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.